Ele já foi um dos goleiros mais temidos do Brasil, ídolo no Flamengo, capitão e campeão. Mas tudo desabou quando seu nome passou a ocupar as páginas policiais. Hoje, longe dos gramados e sem dinheiro, leva uma vida completamente diferente. Quer saber o que aconteceu com o goleiro Bruno? Então, fica comigo até o final, porque a história é pesada. Mas antes, deixe aquele like no vídeo e se inscreva no canal. Estamos com uma meta de bater 100 mil inscritos até o final do ano. Início. Nascido em 23 de dezembro de 1984, em Ribeirão das Neves, Bruno Fernandes Souza, mais conhecido como Goleiro Bruno, teve uma infância marcada por abandono e dificuldades. Com apenas 3 meses de vida, foi deixado pelos pais e criado pela avó paterna. Seus pais se separaram pouco tempo depois, e Bruno só reencontraria a mãe em 2006, já como jogador profissional. A infância do goleiro foi cercada de tragédias e problemas familiares. Sua mãe, Sandra, chegou a ser denunciada por tentativa de homicídio após um episódio envolvendo drogas. O pai foi acusado de furto e teve pedidos de prisão recorrentes. Já o irmão também teve passagem pela polícia. Um ambiente conturbado, que certamente influenciaria o futuro do jovem. Carreira. Apesar de todas as dificuldades, foi no futebol que Bruno viu uma possibilidade de mudar de vida. Aos 12 anos, sem dinheiro nem para passagem de ônibus, ele começou sua trajetória nas categorias de base do tradicional Venda Nova, em Minas Gerais. Depois, passou por clubes como Santa Cruz e Tombense, até chegar ao Atlético Mineiro em 2002. 2 anos depois, já estava integrado ao elenco profissional. Sua estreia no Galo aconteceu em 2005, contra o Internacional. Bruno assumiu a titularidade após uma série de imprevistos com os goleiros principais. Logo mostrou talento e firmeza debaixo das traves, sendo eleito o segundo melhor goleiro do Campeonato Brasileiro daquele ano, segundo a revista Placar. Mas nem tudo era calmaria. Ainda em 2005, Bruno se envolveu numa briga em frente a uma escola e acabou detido por agredir um jovem torcedor do Cruzeiro. No ano seguinte, foi levado novamente à delegacia por dirigir de forma perigosa e desacatar a polícia. Mesmo assim, continuava se destacando dentro de campo. Sua passagem pelo Atlético terminou em julho de 2006, após 59 jogos e 67 gols sofridos. Uma proposta para jogar na Europa chegou a ser cogitada, mas não se concretizou. Logo em seguida, foi repassado ao Corinthians. A passagem de Bruno pelo Timão foi curta e conturbada. Apresentado oficialmente em agosto de 2006, o goleiro pediu demissão do clube apenas alguns dias depois. De acordo com o então técnico Emerson Leão, Bruno faltou a um treino sem dar explicações, e essa atitude foi determinante para sua saída precoce do Parque São Jorge. A explosão no Flamengo. Depois de uma passagem curta e turbulenta pelo Corinthians, Bruno chegou ao Flamengo em setembro de 2006, sem muito alarde. O goleiro foi contratado por meio de um acordo com um grupo de investidores que detinha seus direitos. Começou na reserva de Diego, mas ganhou a vaga após uma lesão do titular. Suas boas atuações o mantiveram como dono da camisa pelo resto do ano. Em 2007, Bruno se consolidou como titular. Alternando entre momentos de brilho e falhas preocupantes, foi na final do Campeonato Carioca que ele virou ídolo. Defendeu 2 pênaltis na decisão contra o Botafogo e garantiu o título ao rubro-negro. Valorizado, seu nome começou a circular no mercado europeu, mas sem sucesso. Em 2008, o Flamengo decidiu investir de vez no goleiro e comprou mais de 90% dos seus direitos. Nesse mesmo ano, Bruno marcou seu primeiro gol como profissional, uma bela cobrança de falta contra o Coronel Bolognesi, na Libertadores. O feito rendeu até uma placa da diretoria, mas fora de campo, os problemas continuavam.
Em junho, foi acusado de tentativa de agressão por um estudante. Pagou cestas básicas para evitar maiores complicações. Um mês depois, uma festa em seu sítio terminou em confusão com garotas de programa, e o caso foi parar na delegacia. Bruno tentou se posicionar, dizendo que bater em mulher era covardia, mas o episódio custou 20% do seu salário naquele mês, e até divórcios entre colegas de clube. Mesmo assim, Bruno seguiu jogando e fazendo história. Em outubro, marcou seu segundo gol pelo clube e se tornou o maior goleiro artilheiro da história do Flamengo. Em 2009, seu relacionamento com Elisa Samúdio começou. Um envolvimento conturbado, que ganharia os holofotes no pior dos sentidos mais adiante. Dentro de campo, Bruno seguia em destaque. Novamente brilhou numa final contra o Botafogo, defendendo 3 pênaltis e garantindo mais um título carioca. Mas o temperamento seguia explosivo. Discutiu com o auxiliar técnico Andrade e chegou a dizer que o ex-jogador não tinha ganho nada como técnico. A torcida não gostou e vaiou o goleiro. Bruno chegou a dizer que, se o problema fosse ele, sairia do clube. E mesmo em meio a críticas, ele seguiu capitão da equipe e foi peça-chave no título brasileiro de 2009, o primeiro do Flamengo em 17 anos. Mas a relação com Elisa Samúdio, até então nos bastidores, ganharia os jornais em outubro daquele ano, quando ela revelou em entrevista que havia sido ameaçada pelo goleiro. Mesmo assim, Bruno seguiu em campo. Em outubro, defendeu 2 pênaltis de Ganso contra o Santos. E ao fim da temporada, ergueu o troféu do Brasileirão como capitão do time, mas se recusou a receber o prêmio de consolação de melhor goleiro por ter ficado de fora da premiação principal. A maré começava a virar, e o que viria em seguida entraria para a história policial do país. O fim de Elisa Samúdio. Em 2010, a vida de Bruno Fernandes sairia completamente dos gramados e passaria a ocupar as páginas policiais dos jornais. A crise definitiva começou em junho, quando Elisa Samúdio desapareceu misteriosamente. A jovem modelo, que já havia acusado Bruno de agressão e ameaças no ano anterior, agora estava grávida e dizia que o goleiro era o pai do bebê. Os relatos davam conta de que ela vinha sendo pressionada a interromper a gravidez. Elisa, inclusive, já havia procurado a justiça anteriormente para exigir reconhecimento da paternidade e pensão. Foi nesse contexto tenso que Elisa desapareceu. Segundo as investigações, ela foi levada do Rio de Janeiro para Minas Gerais sob pretexto de resolver questões relacionadas ao filho. Mas nunca mais foi vista com vida. Logo, os indícios começaram a apontar para um crime hediondo. A polícia descobriu que Elisa havia sido em um sítio que pertencia a Bruno, em Esmeraldas, Minas Gerais. As denúncias eram assustadoras. As investigações revelaram a participação direta de Luiz Henrique Romão, o Macarrão, braço direito de Bruno, e de Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, um ex-policial apontado como... O caso teve repercussão nacional. Em julho de 2010, Bruno foi preso preventivamente e expulso do Flamengo. O ídolo que até poucos meses antes levantava taça no Maracanã, agora era apresentado algemado diante das câmeras, acusado de participação em um dos... Durante o processo, detalhes estarrecedores vieram à tona. Mensagens, ligações, relatos e contradições pintavam um quadro de premeditação. O bebê de Elisa foi encontrado com uma ex-mulher de Bruno, em circunstâncias igualmente suspeitas. O julgamento foi longo, cercado de polêmicas e comoção pública. Em 2013, Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão, por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Na sentença, a juíza Marisha Fabiani
afirmou que Bruno foi o mandante do crime, mesmo sem ter participado diretamente da execução. A pena começou a ser cumprida em regime fechado, em Minas Gerais. Mas em 2017 foi beneficiado por um habeas corpus que lhe permitiu deixar a prisão temporariamente e tentar algo impensável: voltar a jogar futebol profissionalmente. Sim, mesmo com uma condenação por um crime brutal, Bruno foi contratado por clubes de menor expressão, como o Boa Esporte, de Minas Gerais. O anúncio gerou uma onda de revolta. Patrocinadores romperam contratos, torcedores protestaram nas redes sociais e nas ruas, e o clube precisou se explicar publicamente. Ainda assim, Bruno insistiu em retomar a carreira. Teve passagens relâmpago por outros clubes pequenos, mas nunca conseguiu se firmar. A rejeição era grande. A cada novo anúncio, a repercussão era negativa. Para boa parte da população, era inadmissível que ele voltasse a ser tratado como uma figura pública depois do crime que cometeu. Mesmo sem espaço nos grandes clubes, Bruno continuou tentando se manter no meio esportivo, às vezes jogando, às vezes participando de eventos, entrevistas ou lives na internet, mas sempre cercado de críticas, indignação e protestos. Como Bruno vive hoje? Após tentativas de voltar ao futebol profissional, Bruno tem buscado reconstruir sua vida profissional de maneira discreta. Atualmente trabalha como entregador de móveis na loja Casa Unimar, localizada em Rio das Ostras, no litoral norte do Rio de Janeiro. Funcionários da loja o descrevem como pontual, dedicado e afirmam que não arruma problemas na firma. Além de seu trabalho como entregador, Bruno também investiu em um negócio próprio. Em fevereiro de 2022, ele abriu uma loja de açaí na cidade vizinha de São Pedro da Aldeia, demonstrando esforços para se reintegrar à sociedade. Apesar de manter uma presença discreta, sua rotina ocasionalmente chama a atenção pública. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostrou Bruno realizando entregas de móveis, o que gerou surpresa em muitos, embora para os moradores locais sua atividade já fosse conhecida. Atualmente, com 40 anos, Bruno continua a trabalhar e investir em seus empreendimentos, buscando reconstruir sua vida após os eventos que marcaram seu passado. O ex-goleiro vive uma rotina completamente diferente daquela dos tempos de goleiro do Flamengo. Após anos no centro de polêmicas, prisões e manchetes, ele tenta manter uma vida mais discreta. Para muitos, a imagem do ex-capitão rubro-negro vivendo uma vida comum ainda choca, mas para ele pode ser uma forma de recomeço, longe dos holofotes. E você? O que pensa sobre essa mudança de vida do ex-goleiro Bruno? Deixe seu comentário, curta e compartilhe com os amigos. Até o próximo vídeo.